E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma entrevista no canal Futebol Mais Que Um Jogo. Dessa vez eu tô aqui com um cara que passou pelo Rio Branco de Americana, pelo Juventude, Corinthians, São Caetano, Vila Real, ídolo no Vila Real, ídolo na seleção da Espanha. Seja bem-vindo, Marcos Senna. Ô, meu parceiro, belezinha? Obrigado. Gostaria de falar que é uma honra ter você aqui no canal, de novo, que já fizemos uma live juntos. E você sempre sonhou em ser jogador de futebol? Bom, primeiramente para mim também é uma honra poder participar com você uma vez mais e contar um pouco da minha trajetória, né? Respondendo a tua pergunta, eu desde os meus 8 anos de idade, foi quando começou a formalizar, né, a ideia de ser um jogador profissional na minha cabeça. Mas até então, no momento, eu levava assim como uma brincadeira, né? Uma brincadeira, mas estava no sangue. Eu sabia que o futebol era uma coisa que eu amava muito, era um dom que eu estava descobrindo. E assim começou. Eu comecei a jogar futebol com 6 anos, mas conforme foi passando os anos, eu fui vendo que essa paixão foi aumentando e eu fui alimentando, né, essa paixão, e no final que eu acabei sendo um jogador profissional. E você teve alguma dificuldade na sua carreira ou até antes, no meio, enfim, em que você pensou em parar de jogar futebol profissionalmente? Então, durante essa caminhada, né, minha trajetória ao futebol profissional, tive muitos obstáculos, muitas dificuldades. Teve um momento que eu cheguei até parar, fui trabalhar, trabalhei de office boy, trabalhei numa fábrica de cintos, mas realmente, como eu tinha comentado na primeira pergunta, como a gente tinha mencionado, de que era o dom que eu tinha nascido, era onde eu deveria seguir. E voltei ao futebol. Quando eu voltei ao futebol, fui para o Rio Branco de Americana. E no Rio Branco de Americana, no início, tive muitas dificuldades. Primeiro surgiu um problema no coração, que não era, né? Eles pensavam que era. Depois eu voltei a jogar, tive parcialmente o ligamento cruzado, que tive que refazer. Durante 1 ano e meio, quase 2 anos, foi essa coisa entre problema do coração, suposto problema, né? Sim. E esse parcialmente machucado do ligamento cruzado. Então foi uma etapa bastante dura, mas eu sempre fui muito positivo, sempre criei, pensava que eu poderia chegar ao profissional, e seguir lutando, batalhando Pelo seu sonho. pelo meu sonho, até que eu consegui chegar ao profissional, estreia com 20 anos. Sim. E nesse 1 ano e meio, 1 ano que você parou de jogar, você ficou totalmente parado ou ficou treinando em algum local, assim? Então, na verdade, eu estava machucado, não tinha condições. Quando foi o problema do coração, eu seguia jogando, até mesmo porque eu me encontrava bem. Eu sempre duvidava de que eu tinha um problema no coração. Eles falavam que tinha surgido lá um tema, as linhas não estavam corretas. Aí eu falei, eu me encontro super bem, eu gosto de jogar futebol. Se eu tiver que morrer no campo de futebol, eu vou morrer, mas deixar de jogar futebol, não vou deixar. Então, eu continuei jogando futebol. Obviamente, quando tive para operar o ligamento cruzado, já não, porque me doía o joelho. Não é nem que me doía, ele falseava de vez em quando, aí ficava uma semana um pouco inchado, doía um pouco e tal, mas até que eu fiz a reconstrução, e a partir daí recuperei e fui embora. Agora eu gostaria de saber qual foi o seu pior momento na carreira, se foi a perda de um título tão sonhado
jogando pelo São Caetano na final de 2002 ou se foi em outro momento. Você pode contar pra gente? Na verdade, eu tive vários momentos complicados na minha carreira, né? Eu não poderia escolher somente um porque eu tive muitos. Naquele momento, no ano de 2002, foi muito duro para mim, porque realmente nós já estava com a mão praticamente na taça e de repente voou. Então foi muito duro, né? Eu até cheguei a citar para você faz muito tempo atrás que foi como perder um ente querido, né? Porque nós tínhamos ganhado o primeiro jogo no Paraguai, estávamos ganhando o primeiro tempo, fizemos 1-0, ou seja, era como 2-0. Voltamos para o segundo tempo, eles fizeram 2 gols, fomos para a prorrogação e perdemos nos pênaltis, em casa com a nossa torcida. E uma final de Libertadores, não foi um torneiozinho qualquer, né? Então isso doeu muito, não só em mim, como no time todo, na torcida. Foi uma coisa que marcou, até mesmo porque o São Caetano era um time de pouca expressão, ainda segue sendo uma cidade pequena, e pelo tamanho, né, do campeonato que é a Copa Libertadores, isso ia ser algo incrível, inesquecível. Foi inesquecível, mas ficou como um mau sabor de boca, né? Mas passou, a vida seguiu em frente e eu acabei seguindo meu caminho para a Europa. Sim, que foi um time que foi uma zebra, vamos dizer assim, na Libertadores, que o clube em si, ninguém esperava que ia estar na Libertadores, certo? Ia tão longe na Libertadores, mas era um elenco que na época estava batendo em todos os times fortes, fracos, e chegou até onde chegou e infelizmente não saiu com o título, certo? Então, a gente entrou no campeonato como um azarão, né? Assim, o time que poucos confiavam que ia chegar longe, no final a gente chegou na final. Sim. E quase levamos o título, né? Mas isso é o futebol, é o bonito do futebol, porque surgem surpresas e nós naquela época fomos uma surpresa muito agradável, né? Esse time ficou marcado e eu muito feliz, né, de ter sido ter feito parte, né, daquele grande elenco de grandes jogadores, grandes pessoas. E mesmo não ganhando o São Caetano, tenho certeza que o povo vai lembrar pro resto da vida aquela final que chegou. E agora a pergunta totalmente oposta, vamos pro lado bom da sua carreira. Eu gostaria de saber qual foi o melhor momento da sua carreira. Se foi vencer o título da Eurocopa, que é tão esperada pelos torcedores de todos os países da Europa, ou se foi conquistar a vaga para o acesso para a La Liga com o Villarreal, ou se foi vencer um título com o New York Cosmos no ano da sua aposentadoria, que você estava planejando já descansar, nem estava pensando mais em ganhar nada assim, vamos dizer, e você só estava pensando em descansar com a família. E eu queria saber isso. Qual foi esse melhor momento da sua carreira? Então, sem sombra de dúvida, foi ganhar a Eurocopa, né? Porque a nível profissional não tem comparação, né? Uma coisa é você ganhar título com o clube, outra coisa é você ganhar título com a seleção. Nunca tinha tido essa experiência até o ano 2008. E quando eu tive essa experiência de ter ganhado o título com a seleção espanhola, ganhando a Eurocopa, foi algo incrível, inesquecível. E sem sombra de dúvida foi a Eurocopa. Obviamente vivi momentos muito bonitos, né, no Brasil, quando ganhamos um campeonato brasileiro com o Corinthians, Paulista. Depois ganhei esse campeonato com o New York Cosmos, subi com o Villarreal, teve vários momentos muito legais no Villarreal, de ser segundo na liga, de
ter entrado para a Champions pela primeira vez, ser semifinalista, mas nada disso foi mais bonito ter ganhado a Eurocopa com a Espanha. E em algum momento na sua vida você sonhou em conquistar um título tão importante, virar ídolo de uma seleção gigante no cenário desportivo como a da Espanha, e muito diferente do que outras pessoas sonham, que é: eu quero crescer, me tornar jogador e ser campeão pela seleção do Brasil, da Argentina, que foi onde nasci, né? Você fez completamente o oposto. Você cresceu, tornou-se jogador e mudou a sua nacionalidade, tem uma dupla nacionalidade, e conquistou um título tão importante que não foi com a sua seleção de origem, mas sim com uma seleção que você aprendeu a amar e a se adaptar no país, certo? Então, com certeza eu sempre sonhei em ganhar títulos e obviamente não seria diferente sonhar ganhar título chegar numa seleção e ganhar. A princípio eu sempre sonhei em jogar com a seleção brasileira, no país de origem, meu país de origem, mas as coisas foram mudando e foram acontecendo coisas muito rápidas na minha carreira. Vim para a Europa, acabei nacionalizando, fui chamado pela seleção espanhola, não pensei duas vezes, uma seleção de expressão, e achava que era uma grande oportunidade. E decidi aceitar a proposta e jogar pela seleção espanhola. E afortunadamente eu consegui ganhar o título europeu, um grande título que a Espanha não ganhava há 44 anos. Né? Sim, e de um campeonato tão importante. E tá fazendo parte desse elenco foi algo maravilhoso. Uma seleção também que vai ser difícil montar outra igual àquela geração. Então, foi algo inesperado. Volto a dizer, pensava jogar pela seleção brasileira, meu país de origem, mas as coisas aconteceram muito rápido. Acabei caindo nas graças da seleção espanhola e fui muito feliz. Não voltaria atrás, obviamente. O tempo que eu tive com a seleção, com meus companheiros, foi algo magnífico. E ficou para a história, né? Já está marcado, já estou ali marcado, meu nome já está ali, para que meus filhos vejam, né, a história e que possa desfrutar, meus netos, bisnetos. E foi algo que eu construí durante muitos anos que vai estar marcado para toda a vida. E qual que era o clima, agora voltando para a seleção espanhola, qual que era o clima no staff, vamos dizer assim, de um dia antes da grande final, desde quando vocês estavam concentrados no hotel até a chegada pro vestiário antes da grande decisão da Eurocopa? Sempre quando se aproxima uma final, a sensação é sempre de muita ansiedade, né? De querer logo chegar no estádio, de aquecer, de começar logo o jogo, né? E obviamente ganhar e depois fechar tudo aquilo que você tinha proposto no início do campeonato. E nessa final não foi diferente, ainda mais uma final a nível de seleção, né? Uma Eurocopa. Estávamos todos muito ansiosos, depois, como eu falei, de 44 anos, que a Espanha não chegava numa final. E eu, particularmente, dia anterior, tive que tomar um remédio para dormir, né, porque senão a ansiedade ia ser muito complicado dormir cedo, e no outro dia eu precisava estar novo, né? Mas eu acredito que a grande maioria esse dia tomou, até mesmo porque embaixo do hotel tinha a grande parte da torcida cantando. A gente entendia, mas sabia também que poderia atrapalhar, né? A torcida gritando, cantando, na porta do hotel.
E nós estávamos no último andar, mas dava para escutar perfeitamente. Mas aí eu tomei um remédio, dormi, acordei novo. No dia do jogo, aquela ansiedade para ir logo para o estádio, para colocar logo a roupa, para aquecer, para começar logo o jogo. Depois que a bola começa a rolar, aí é outra história, né? Mas até esse momento, a ansiedade, não só minha, como você perguntou do staff, né? É muito grande. Eu acredito que fora do campo se sofre igual que está no campo, mas de uma maneira diferente. Sofre mais nesse momento, porque quando você começa a jogar, você esquece, está jogando, tá, não sei o quê. Mas quem está quem tá assistindo, a ansiedade, fica com aquela sensação de impotência que se quer fazer alguma coisa, mas não pode, tem que estar aqui sentado e torcendo, seja lá o que Deus quiser, né? Sim. E assim foi o momento que nós vivemos na Euro, na final. Mas foi um clima um pouco de ansiedade, claro, mas você vê que foi um pouco mais pro lado tenso ou mais pro descontraído? Não, tenso, não digo tenso, é a ansiedade de que comece logo o jogo, mas obviamente algo de tensão sempre tem, porque algo novo para todos, né? Porque nem o espanhol tinha visto nenhuma final daquela geração, não tinha visto a Espanha jogar nenhuma final. O povo espanhol, né? Estava muito ansioso, muito tenso até o final, até que o juiz apitou o final, né? Aí veio a loucura total de celebração. O que era mais legal, né? Vamos dizer, o que era melhor ou mais legal, assim, se era jogar ao lado dos craques da seleção espanhola, por exemplo, ou se era um pré ou um pós-jogo com eles, que vocês batiam, faziam uma resenha, certo? E eu queria saber se era melhor você, por exemplo, servir um Xavi, um Iniesta, por exemplo, um Fernando Torres ali mais na frente, ou se era mais legal no vestiário antes de começar o jogo, as resenhas com eles. Era legal os dois, durante, pós-jogo, antes também a resenha no vestuário, sempre tem um que é mais palhaço, que conta mais piada, e é sempre bom, isso faz parte, né, também de uma descontração antes de um jogo. E depois, durante o jogo, jogar com os caras, jogar com, como você mencionou, Xavi, Iniesta e companhia, era muito prazeroso, era muito legal. Fica difícil, obviamente, você escolher antes e depois, mas tudo bem, mas como eu adorava jogar com ele, eu escolheria jogar, né? Eu desfrutava muito com eles jogando, porque realmente era algo especial, era diferente, os caras tinham um nível superior e era o que eu, entre a resenha e jogar com eles, jogar com eles, né? E claro que nem sempre no vestiário tudo é positivo, nem tudo é um mar de rosas. Então eu queria saber se você em algum momento da sua carreira já teve alguma briga feia com um companheiro de time. Na verdade, discutir sempre teve, discussão assim no campo, no vestiário menos, mas sempre tem um riff-raff aí, que depois passa o jogo, depois que passa, como falam os espanhóis, o calentón, aí volta tudo normal, isso faz parte. E se eu tive alguma briga feia, sim, já deu uns boxes já num treinamento, num jogador, que chama Diego Forlán. E foi coisa muito rápida, acontece que quando você for ver, já estão separando, já acabou.
Mas isso é coisa que tem que ficar lá dentro, né? Sim, Não não pode pode deixar atrapalhar, não. Não pode levar lá pra fora, não pode interferir depois. E agora que você já se aposentou e tal do futebol e continua trabalhando na área, mas como dirigente, eu queria saber qual qual das profissões você passa ou passou, no caso, mais nervoso? Se foi como jogador dentro do campo ou se agora como dirigente, tendo em vista que você juntamente com o Villarreal conquistou um título tão importante como a da Europa League enfrentando o Manchester United. Na verdade, fora se passei muito mais nervoso. Por quê? Porque dentro ainda você consegue fazer alguma coisa, né? Ou você vai perdendo um jogo, você de repente vai mais rápido, põe mais força no que você está fazendo e você tem condições de reverter a situação. Mas quando você está fora, você tem a sensação de impotência, você quer ajudar, mas não pode, o único que você pode fazer é gritar. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que fora sofre muito mais do que quem está dentro do campo. Para encerrar essa entrevista, eu gostaria que você me citasse uma listinha de 5 tops jogadores, companheiros de equipe com quem você já jogou, dos melhores ao menos melhores, vamos dizer assim. Caramba, eu joguei com muito jogador top, né? Seria injusto também da minha parte escolher só 5, mas eu vou ter que escolher. Eu vou tentar escolher daqui do Villarreal e da seleção, né? Já não vou nem falar lá atrás, no Corinthians, nem pra lá. Daqui do Villarreal, eu joguei com o jogador top, Riquelme, né? Joguei com Robert Pires. E eu acho que eu vou até te falar mais que 5, viu? Porque só 5 é pouco, né? Sim. Santi Cazorla, Giuseppe Rossi, Nilmar. Já falei 5, hein? Sim. Seleção espanhola, Xavi, Iniesta, Silva. Esses foram os 3, assim, eu falei 8, né? E tá faltando gente aí, né? Eu joguei com muito bons jogadores também, craques, tops. Mas você me deu 5 opções, ainda já escolhi 8, então tá bom. Fica com esses aí, depois algum dia se lembrar de mais, na próxima entrevista, Sim. Aí eu vou citar outros nomes. É isso, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Mande esse vídeo para os seus amigos, que ajuda muito o canal. E eu gostaria de agradecer muito ao meu parceiro Marco Sena por essa entrevista. Muito obrigado. Valeu, meu parceiro. E Satisfação, hein? Satisfação. Até a próxima. Até a próxima, rapaziada.